This is Smart Academy. Olá, eu sou a Cris Seva, fundadora da Smart Crono, e hoje nós trouxemos o Walter Kaufmann, da Kaufmann Engenharia, que trabalha há anos com perícia forense em acidentes de trânsito. Hoje ele veio falar um pouquinho sobre a importância do cronotacógrafo nos acidentes de trânsito. Seja muito bem-vindo, Walter. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco daquilo que a gente faz e aquilo que a gente gosta e trazer alguma informação para os amigos, ouvintes, que possam aproveitar um pouco no seu dia a dia. Legal. Então, Walter, as câmeras são todas tuas. Aproveita, o estúdio é teu. Muito obrigado. Olá, eu sou Walter Kaufmann Neto. Eu sou engenheiro, cientista, perito e investigador de acidentes e problemas automotivos. Eu trabalho há mais de 40 anos por todo esse país, junto com a minha equipe, fazendo análise e investigação de acidentes e problemas automotivos. A minha empresa, a Kaufmann Engenharia, é hoje uma das mais antigas empresas de engenharia do estado e vai fazer agora em 2027, vai fazer 100 anos de atuação. Começou com meu avô, atuamos inclusive fazendo engenharia para o Ministério do Exército durante a Segunda Guerra Mundial e hoje seguimos o caminho atendendo todo tipo de problema que envolva técnica, engenharia e questões judiciais. Eu fui convidado a falar para vocês um pouco sobre a questão da informação contida num veículo dentro de um acidente. Ou seja, nós vamos falar sobre o tacógrafo. Tacógrafo é um equipamento tornado obrigatório através do Código de Trânsito Brasileiro, que no seu artigo 105 obriga a todos os veículos acima de determinado peso e acima de uma determinada quantidade de passageiros ter este equipamento, que nada mais é um registrador da velocidade pelo tempo. O primórdio do tacógrafo é um equipamento mecânico, tipo um relógio, onde no lugar dos ponteiros é colocado um disco de papel. Esse disco de papel, ele gira 24 horas em um dia. Neste giro, uma pequena caneta conectada ao velocímetro vai traçando o perfil de velocidade de condução. Então, conseguimos, através desta informação, desse disco, ver como estava a velocidade durante todo o trajeto do veículo. Com velocidade e tempo, conseguimos ver os perfis de distância também percorridas. Este equipamento, apesar de obrigatório, ele é muito pouco aproveitado pelos proprietários dos veículos de carga e passageiros, que muitas vezes, inclusive, desconhecem a capacidade do equipamento e a utilidade dele, tanto em questões envolvendo sinistros e acidentes, quanto mesmo na condução normal do veículo. Acidente de trânsito. Antes de mais nada, é importante que se tenha na cabeça que o acidente é uma questão múltipla e eu sempre digo que está baseada em um triângulo. Primeiro lado do triângulo, veículo. Veículo precisa estar em condições com manutenção adequada e pronto para entregar aquilo que ele promete, velocidade e segurança. Do outro lado, nós temos a via. A via, fazendo a segunda parte do triângulo, ela tem que estar em boas condições de tráfego, isenta de buracos,
isenta de curvas perigosas e bem sinalizada, o que nem sempre é a realidade das vias trafegadas no país. E na base desse equilíbrio, nós temos o ser humano. O ser humano, segundo os estudos apresentados por órgãos internacionais e nacionais de trânsito, é responsável por pelo menos 80% dos acidentes ocorridos. Ou seja, o perfil de condução é muito importante. Embora não seja o único fator responsável pelo acidente, ele é levado em consideração pelos reconstrutores. Quem são os reconstrutores do acidente? O policial rodoviário que atende o acidente, ele faz um documento que reconstrui esse acidente. O perito da Polícia Civil faz uma análise, faz uma perícia, analisa, faz uma reconstrução também desse acidente. E, em muitos casos, o perito particular vai fazer também a reconstrução do acidente. Como normalmente as informações e vestígios são todos em relação a coisas que já aconteceram, a reconstrução do acidente é feita muito de maneira indireta. Então, as questões de velocidade, questões de manobras, elas acabam sendo analisadas em função de vestígios como travadas, como manobras, como marcas na pista. Mas existe o tacógrafo. O tacógrafo tem uma certeza muito maior que qualquer tipo de reconstrução que se possa fazer, porque lá existe o registro da hora e da velocidade. Muitas vezes, ninguém se lembra da análise do tacógrafo. Falando de outros elementos que também nos contribuem para juntar informações importantes. Além do tacógrafo, hoje está muito em voga os sistemas de rastreamento. São sistemas que fazem o monitoramento de várias informações, entre eles a velocidade, entre eles a forma de condução e inclusive, a posição na estrada através de sistemas de comunicação via satélite. O rastreamento se soma ao tacógrafo como um grande aliado na análise de velocidades, na análise de acidentes. Hoje em dia, no trânsito urbano e algumas coisas no trânsito rural, se consegue muitas câmaras de vídeo, que também auxiliam, e uma questão que praticamente muito poucos conhecem. Os veículos hoje estão vindo equipados com uma tecnologia similar à caixa preta do avião, a tecnologia EDR. A tecnologia EDR é um sistema que grava dentro de uma memória todos os dados dos eventos tipo acidente ou similares a este. Mas para que serve tudo isso que foi dito? Essas informações vão ser o aliado do dono do veículo, do condutor do veículo, para que, em casos de acidente, seja ouvida a sua tese e validada as informações que se tem. Ao pegar um veículo e extrair através do tacógrafo, através do EDR ou através do monitoramento a condução, o perfil, nós podemos verificar se essa condução estava dentro dos limites legais. Se estamos acima da velocidade legal, já estamos incorrendo em uma insegurança no perfil de condução. Hoje todo mundo ouve falar sobre dolo eventual em acidente. O que é isso?
A pessoa está em dolo eventual porque estava em muito alta velocidade, muito acima de 20% acima do limite da zona. Então, se nós estamos acima do limite, muito acima do limite, nós estamos correndo o risco conscientemente de não conseguir controlar esse veículo, de cometer um acidente, uma imprudência, uma morte. Aí o tacógrafo vai nos dizer, estava sobre dolo eventual ou não estava sobre dolo eventual. Vamos falar de alguns casos, vamos contar algumas histórias. Acabamos de fechar um acidente onde que um caminhão chocou-se contra a traseira de outro caminhão. A primeira suspeita, falta de freios. Pegamos o tacógrafo, analisamos o tacógrafo e verificamos que esse caminhão estava percorrendo a uma determinada velocidade, 80 km por hora, e de um determinado tempo ele reduziu para 60 e se manteve em 60 km por hora até se chocar. Então, primeiro ponto, freios funcionavam, havia redução de velocidade. Segundo ponto, nenhum movimento, nenhum esboço antes do choque contra a traseira do caminhão parado. Informação possível, distração. Se vai atrás, se pega e se verifica ligação para o celular do motorista exatamente naquele momento. O tacógrafo nos dá a pista do perfil de condução da pessoa. Outro caso, acidente de um caminhão de uma empresa bastante grande, a frota. Mais de 30 veículos de frota, um acidente, recolhe-se o tacógrafo e se analisa as informações. A primeira informação é que a empresa, apesar de ser portadora de uma grande frota, não sabia para que serve o tacógrafo. Nenhuma informação havia sido retirada em nenhum momento do tacógrafo durante 5 anos de uso do caminhão. Retira essas informações e se verifica o perfil de condução. O perfil de condução mostra excesso de velocidade na maior parte do tempo, frenagens severas, condução temerosa. Essa era uma informação que poderia previamente o dono da empresa ter através de uma análise simples dos números que ela tem dentro do tacógrafo. Mas, sem utilização, acabou no acidente final. Então, muito falei sobre a perícia técnica, sobre a reconstituição do acidente, reconstrucionismo, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é uma perícia técnica num acidente? A perícia técnica, ela é uma análise de uma situação, no caso que nós estamos falando de um acidente, é um acidente automotivo, onde é chamado um expert. Esse expert reconstrucionista vai, em função das informações que ele tem, dos vestígios, ele vai definir como foi a dinâmica desse acidente. Então, é por isto que todos os dados que puderem ser coletados têm importância vital para o dono, para o condutor. Por quê? Vão levar este reconstitucionalista a descobrir os fatos reais que aconteceram. Porque técnicas de reconstrução indireta, elas têm margens de erro muito grandes. E essas margens de erro podem vir a favor ou contra o condutor. Então, quanto mais precisão em cima da informação, nós vamos ter um trabalho pericial mais preciso. Com isso, nós conseguimos colocar o veículo em situação virtual em cima de um programa de reconstituição e nós conseguimos fazer aquilo que é a reconstituição virtual do acidente. Nós temos os veículos, os danos, os pontos de choque. O que se faz é um vídeo que vai permitir compreender
como é que foi, do ponto de vista de cada envolvido, de um ponto de vista de fora, para que isso tenha uma força de prova, que pode ser usada num seguro, pode ser usada numa ação civil, pode ser usada numa ação crime. Então, a perícia e a reconstituição é uma questão que só aparece no momento que tudo deu errado. Ninguém se prepara para uma perícia, ninguém se prepara para guardar dados. Mas o seu tacógrafo se prepara. Os equipamentos do seu veículo se preparam. O seu veículo está preparado para isso. Então, conhecer o veículo, saber como retirar essas informações, saber que procurar um expert vai lhe ajudar a utilizar essas informações é muito importante, principalmente para os gestores de frota, para quem se envolve no dia a dia de muitos motoristas e muitos veículos. Nós vivemos hoje uma era onde a perícia técnica adquiriu ares românticos e hollywoodianos, onde o fio de cabelo na ponta da chave do veículo resolve todo um acidente. Mas isso é ficção. A realidade é muito diferente. A realidade é que faltam informações, as técnicas de reconstrução têm erros e os peritos não têm necessariamente aquela formação einsteiniana dada por Hollywood e erram muito. Quem pode, em algum momento, estar sujeito a se envolver em um acidente deve necessariamente lembrar que toda a informação coletada é muito valiosa. Então, conhecer as informações que o seu veículo coleta, conhecer as tecnologias e saber onde buscar o auxílio se torna importante para evitar consequências muito danosas que podem advir de processos tanto civil quanto crime. Dentro da parte civil, tanto o condutor do veículo quanto o proprietário do veículo e até mesmo somente da carga pode estar sujeito a pagar indenizações bastante pesadas por morte, pensionamento e inclusive multas bastante severas, se a justiça assim o entender. Por outro lado, do ponto de vista criminal, hoje em dia existe uma sanha violenta para colocar motoristas na cadeia. E não se esqueça que sempre o culpado, do ponto de vista da opinião pública, é aquele que sobreviveu. O que morreu nunca é culpado. Por quê? Porque é aquele que sobra para ser punido. Então a sociedade, ela não busca a verdade, ela quer punição a qualquer preço. Garantir, tanto do lado civil quanto do lado crime, através do conhecimento, é o melhor caminho para todos aqueles que estão envolvidos nesse fenômeno gigantesco e caótico que é o trânsito.